Nós iniciamos semana passada o nosso sermão fazendo uma pergunta. Vocês lembram qual era a pergunta, queridos? A pergunta era: por que Deus criou o mundo? E nós vamos iniciar hoje o nosso sermão com uma outra pergunta. E a pergunta é: como Deus se relaciona com o mundo que Ele criou? Então, antes de respondermos esta última questão, como Deus se relaciona com o mundo que Ele criou, antes nós temos que resolver a dúvida de semana passada e a questão levantada, que é: por que Deus criou o mundo? Amém? Que amém desanimado, hein, gente? Vocês estão cansados aí, é? Deixaram as forças em casa? Então vamos lá, diga amém aí em nome de Jesus. Isso. Então vamos lá. Semana passada a pergunta era: por que Deus criou o mundo? Hoje a pergunta é: como Deus se relaciona com o mundo que Ele criou? Pastor Sionel respondeu por que Deus criou o mundo. Por nós abraçarmos a verdade bíblica a respeito de Trindade, nós podemos responder por que Deus criou o mundo. E o porquê é: tudo que Deus faz, ou seja, Deus faz tudo o que faz para um único propósito: para a sua glória. Então você vai responder: pastor, por que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo para a sua glória. Amém? Jonathan Edwards vai dizer: considero que essas coisas criadas podem inclinar-nos a supor que Deus não se esqueceu de si mesmo nos fins que propôs na criação do mundo. Então nós respondemos: Deus criou o mundo para a sua glória. Mas será que nós sabemos com exatidão o que significa o termo para a glória de Deus? Porque a gente usa muito esse termo, para a glória de Deus. Usamos ou não usamos, queridos? Usamos toda hora. Para a glória de Deus. A gente vai relacionando com muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Só que corre o risco, querido, desse jargão ser usado para dizer alguma coisa sem nenhum sentido. Talvez essa frase de efeito não tenha um significado prático em nossas vidas. E a realidade é que, infelizmente, a maioria dos cristãos possuem um entendimento muito raso sobre esse respeito. Se você pedir para uma pessoa: me explica aí o que significa para a glória de Deus, pode ser que a gente se embarace e não consiga chegar em lugar nenhum. Só que a Bíblia fala o que é a glória de Deus. Amém? Enfim, Jesus, na última ceia, num dos mais extensos sermões que Ele ministrou aos seus discípulos, em determinado momento Ele vai orar pelos seus discípulos, e a oração dele, Ele diz: Pai, glorifica-me junto a Ti. Glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui entra a aula da semana passada sobre Trindade. Ele participava da glória antes que tudo fosse criado, e agora Ele estava prestes, pois esse era o pedido do seu coração, a participar novamente desta glória. Ele continua dizendo: Pai,
Eu desejo que os que me destes estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória. A glória que me outorgaste, porque me amastes antes da criação do mundo. Amém, queridos? Então, ele está dizendo que ele participava desta glória, e um dos sentimentos que fluíam nesta glória era o amor do Pai para com ele, o Filho. Lembra que a gente gastou aqui bastante tempo falando sobre Trindade semana passada? Então é importante, esse sermão aqui é uma continuação de semana passada. Então, se para nós Deus é sempre trino, nós precisamos considerar a ideia da glória de Deus sempre em termos trinitários. É assim que a Bíblia expõe a glória de Deus. Pastor, então o que é a glória de Deus? Eu não quero dar para você aqui os significados hebraicos ou gregos da palavra, mas o seu sentido sentimental, o seu caráter, esse é o propósito. E o que é glória de Deus? Eu diria que a glória de Deus está na profusão das perfeições, do conhecimento, do amor e da alegria desta divindade trinitária. Ou seja, a glória nada mais é do que a abundância dos sentimentos que se movem entre as três pessoas da Trindade. Então, glória é o amor, o conhecimento, a alegria, que é abundante no Senhor Deus, na divindade trina. Isso é glória. Então grave isso. O que é glória? Glória é a abundância do amor, da alegria e do conhecimento. Então, o Pai, o Filho e o Espírito se conhecem, se amam e se alegram por toda a eternidade. A gente vai precisar dessas três palavras do sermão todo. Então gravem ele: conhecer, amar e alegrar. Então diga comigo: conhecem, amam, alegram. Então a glória é isso. É este sentimento perfeito. É este sentimento que nós chamamos de vida, que está abundando, que está se movendo entre a divindade trina, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Tá, essa é a compreensão do que é a glória de Deus. Mas como nós, os humanos, observamos isso? Como nós, os humanos, nos relacionamos com essa glória? Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela entende por glorificação, que é a ação de participar da glória, a resposta imediata de qualquer pessoa é: bom, para mim glorificar a Deus, ou seja, eu não vou dar glória a Deus, então glorificar seria eu expressar um reconhecimento, uma manifestação, uma exibição a respeito dos atributos de Deus. Ou seja, então eu considero que Deus é bom, eu considero que Deus é fiel. Aí a gente vai falar diversos atributos a respeito de Deus, daqueles que nós acreditamos. Então, para mim, glorificar a Deus é eu reconhecer esses atributos de Deus, essas características, e manifestar, exibir meus sentimentos por eles. Queridos, não que isso esteja errado, pelo contrário, enquanto a exibição das propriedades de Deus certamente inclui no ato de glorificação, lembre-se que nós estamos aqui num sermão sobre Trindade, não é isso? Então, a visão sobre Trindade, ela nos obriga, ela exige que nós digamos algo a mais.
Amém, queridos? Então, glorificação, ela não se limita à exibição dos atributos de Deus, mas elas incluem também as 3 palavras: conhecimento, amor e alegria. Então prestem atenção, porque lá no início do sermão, semana passada, a gente tentou, dentro das nossas limitações humanas, compreender o que é Trindade. A gente foi submerso aqui no conhecimento de uma doutrina lá da Igreja Oriental, no início da Idade Média, que é a doutrina de pericorese. Vocês recordam do que era a doutrina de pericorese, irmãos? Lembram? Pois é. Então imagine de novo a cena da roda. Imagine a cena das crianças brincando, e uma vai para o centro e brinca de ciranda, e as outras participam, e elas vão se intercalando em suas posições. Não foi isso que nós aprendemos? Então é uma dança. A Igreja Oriental tratava a Trindade como se fosse uma dança. Numa brincadeira de criança, elas se conhecem, elas se amam com genuinidade e elas se alegram. Então, quando nós compreendemos a Trindade com a analogia da brincadeira de pericorese, quando nós compreendemos que o mundo foi criado para a glória de Deus, e aí a gente conclui que glória de Deus são os atributos de Deus, é a abundância dos sentimentos que movem entre eles, entre o Pai, o Filho e o Espírito, alegria, conhecimento e amor. Quando nós entendemos que a glorificação não é apenas eu dizer, louvado seja Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é grande, mas inclui também no conhecimento que eu tenho desse amor, no meu deleite nesse amor de Deus, no meu regozijo nesta alegria de Deus. Então nós podemos concluir que glorificar a Deus significa o seguinte, prestem atenção: Deus glorifica a si mesmo, Ele glorifica o Pai, o Filho e o Espírito ao nos convidar a participar desta plenitude trinitária. Então Ele glorifica a si mesmo ao estender a glória a tal ponto que a sua vida divina vem à existência em forma humana. Isso é poderoso. Por quê? Porque isso é uma via de mão dupla. Porque então esta glorificação flui de 2 formas. Primeiro, porque a glória flui do Eterno, a glória flui do Senhor, transbordando nas criaturas que existem por sua vontade. Ou seja, por causa da sua glória, todas as coisas são criadas. Então repare que é uma via, na vertical, onde flui a sua glória, criando todas as coisas, inclusive o homem. Só que essa glória agora, ela vai fluir de novo, nesta via de mão dupla. E se primeiro a glória fluiu para que as criaturas fossem criadas, agora a glória, ela flui, levando o homem na direção de Deus, para que ele possa compartilhar o seu conhecimento, o seu amor e a sua alegria. Então, fluindo de Deus, todas as coisas são criadas, e fluindo de Deus, todas essas coisas são criadas com o propósito de compartilhar da plenitude das suas perfeições. O apóstolo Pedro, ele vai resumir isso em 2 Pedro. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Talvez esse seja um dos textos, irmãos, mais impactantes no que se refere à participação do homem
naquilo que chamamos, por analogia, na doutrina de pericorese, que é o homem participando da dança da Trindade. Amém? Da Trindade. Diz assim, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do quê? Do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria. Então repare que Ele nos convocou para participarmos da sua glória, das suas perfeições, para nós conhecermos o seu amor e a sua alegria. Olha a definição de Pedro, como é fantástica: pelas quais nos tem ortogado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes. Meu Deus, hein? Como é bonito isso. Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, claramente, explicitamente, a Bíblia está dizendo que o homem, ele foi convocado, que o homem foi chamado para participar da natureza divina de Deus. E quando é que ele participa? No processo de glorificação, quando ele manifesta, quando ele exibe a sua gratidão pelos atributos perfeitos de Deus. Mas não apenas isso, mas quando ele participa, quando ele conhece, quando ele desfruta desse amor, quando ele desfruta dessa alegria. Amém, queridos? Na última ceia, naquilo que se convencionou chamar pela igreja a última ceia, ali no cenáculo, quando Jesus estava com os seus discípulos, depois que Judas saiu da janta, Jesus começou um extenso sermão, que é o sermão da última ceia. E esse sermão ele está escrito no Evangelho de João. Ele vai do capítulo 13 de João até o capítulo 17. E eu vou pedir para você, se possível, quando você estiver lendo a sua Bíblia, releia do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, porque aquele quadro, aquele sermão, ele não é qualquer sermão, mas ele é o quadro mais completo em toda a Bíblia desta síntese ministrada por Pedro. Então Pedro vai dizer que Deus nos chamou para participar da sua natureza divina. Mas Pedro não tirou isso da cabeça dele. Ele ouviu da própria boca de Cristo essas palavras. E o convite ao que nós chamamos de pericorese, ele foi ministrado por Jesus na última ceia, no seu último sermão. E ele é poderoso porque, apesar de ser um sermão extenso e muito complexo, então, às vezes a impressão que dá é que Jesus está nos levando em lugar nenhum, porque ele vai falando muitas informações e que às vezes precisam de, digamos que assim, que muita didática para compreender, apesar dele usar as palavras simples, mas elas são complexas. Mas a gente pode definir uma coisa, a gente pode definir que ele estava querendo dizer uma única coisa. Ele estava querendo dizer que o Pai, o Filho e o Espírito são um, e eles se movem em amor e alegria e conhecimento, e que o propósito de Deus sempre foi que o homem participasse disso. O pecado por um momento separou o homem dessa condição, mas a convocação de Cristo nos purifica
da imoralidade, do pecado, das corrupções humanas, e através do Espírito que agora adentra em nosso interior, nós somos reordenados a gradativamente voltarmos a participar desta condição, que é estar na unidade com o Pai e com o Filho, estar na dança, pericorese, estar na ciranda, participar desse movimento de perfeições, de amor, de alegria, de conhecimento. Amém, queridos? Depois você lê na sua casa João todo, do 13 ao 17. Eu tenho aqui as conclusões, as definições de cada versículo, e eu vou lendo para vocês. Vocês só vão observando o quanto a questão da Trindade, ela vai ficando muito clara nesse último sermão de Jesus. O quanto a doutrina de pericorese, ela vai ficando muito clara. O quanto essa ideia destacada no Evangelho, de nós participarmos da glória de Deus, ela vai ficando muito clara. Logo de início Jesus disse, no capítulo 13, 33, eu estou falando tudo João aqui, tá? Para onde eu vou não podeis ir. Depois no capítulo 14, versículo 18, ele diz que iria deixá-los. Depois no capítulo 14, versículo 25, ele disse que estava indo para o Pai que o enviou. Depois 14, 18, ele diz que, no entanto, ao deixar o mundo, não estaria os abandonando, nem a nós, não nos deixaria como órfãos. Por quê? 16:7, porque o Pai, porque ele vai para o Pai, mas ele enviará o Espírito, que é o Consolador, e ele dará o testemunho do Filho e nos dará paz. Versículo 14, 26, e o Pai o enviará o Espírito em nome do Filho. 14, 15 e 17, para estar conosco em nós para sempre. E a presença do Espírito conosco significa que veremos o Filho. Amém? Ademais, o Filho mesmo virá a nós, ele voltará. Capítulo 14, versículo 18. Na verdade, o Pai e o Filho virão a nós e farão morada em nós. 14, 23. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. 14, 9 ao 11. E o Filho está em nós e nós estamos no Filho. 14, 20. Essa habitação mútua é também uma permanência mútua. O Filho nos amou da mesma maneira que o Pai ama o Filho. Portanto, devemos permanecer no amor do Filho. O Filho também promete a sua alegria em nós, e a nossa alegria será completa. Está no capítulo 15, versículo 11. Celebrações da glória trina estão esparsas por esse discurso. Aliás, o Filho do homem é glorificado, e o Pai é glorificado no Filho, e o Pai glorificará a si mesmo no Filho. 13, 31, 32. O Filho responderá a nossas orações, de maneira que o Pai seja glorificado. Capítulo 14, 13. E nossa alegria seja completa. O Espírito, quando vier, glorificará o Filho ao revelar tudo que o Pai deu ao Filho. Capítulo 17, agora versículo 13. Ele roga que o Pai o glorifique de maneira que ele possa, por sua vez, glorificar o Pai, ao dar vida eterna, que é conhecimento do Pai e do Filho, a todos que foram dados Filho pelo Pai. Capítulo 17, 4, 5. O Filho glorifica o Pai na terra e agora deseja que glorificado com o Pai em sua glória original antes da criação. Capítulo 17, 10. Pertencemos ao Pai e ao Filho, e o Filho é glorificado em nós. 14, 9. A oração fundamental de Jesus por seus discípulos imediato e o resto de nós que cremos por causa da sua palavra é que seríamos um com o Pai e o Filho como o Filho são um. E para terminar, capítulo 17, versículo 22, essa unicidade é possível por causa da glória dada a nós pelo Filho, a mesma glória que foi dada ao Filho pelo Pai.
O fim de tudo isso é que sejamos perfeitamente um no Pai e no Filho, que o mundo conheça que o Pai enviou o Filho e que o Pai nos ama, como ama o Filho. Grande desejo do Filho é que estejamos com Ele para ver a glória que Ele tem da parte do Pai por causa do amor eterno do Pai pelo Filho. E o Filho continuará a manifestar o nome do Pai a nós, de maneira que o amor do Pai ao Filho estará em nós, e o próprio Filho, Cristo, estará também em nós. Amém, queridos? Então repare que a todo tempo no sermão de Jesus, ele se refere a uma única coisa: que ele participava da glória do Pai, que ele estava envolvido em todos os sentimentos do Pai: amor, alegria, vida. Ele fazia parte desta perfeição, e que agora ele estava voltando para esse local original, mas que ele deixava ao homem o Espírito do Pai, para que os homens pudessem participar disso também, para que eles estivessem unidos no Filho, assim como o Filho está unido ao Pai. Então, sem dúvida nenhuma, querido, esse sermão de Cristo, extenso, ele é, digamos assim, que a grande base para nós depositarmos a nossa esperança, de que nós também fomos convocados e podemos participar da glória de Deus. Amém? Então, glória de Deus não é apenas você exibir ou manifestar a sua gratidão pelos atributos perfeitos de Deus, mas é participar disso, é participar desse conhecimento, é desfrutar desse amor, é se regozijar nesta alegria que é intrínseca às três pessoas da Trindade. Então nós somos chamados para compartilhar a glória do Deus Trino. A glória trina do Pai, do Filho e do Espírito Santo está sendo estendida a nós, de maneira que a gente pode e deve participar desse conhecimento, dessa alegria, desse amor. Somos convocados, convidados a entrar nessa comunidade. Claro que como criaturas, nós, criaturas finitas, nós sempre seremos criaturas, e nós nunca deixaremos de ser criaturas, e jamais poderemos alcançar exatamente a mesma relação que há entre o Pai e o Filho, mas o Pai, o Filho e o Espírito amam tanto a sua plenitude, ou seja, há uma abundância desse sentimento, que o Pai então decide compartilhar este sentimento. Então eles consideram adequado que esse amor transborde nas criaturas. Então assim o mundo é criado para conter esse sentimento que é em Deus. É como se abundasse em Deus os seus sentimentos e a criatura, a criação, fosse os recipientes onde toda essa glória é depositada. E é por isso que a Bíblia nos convoca em Isaías e chama a nossa atenção que assim como as águas cobrem o mar, todo o conhecimento de Deus encherá a terra. Porque essa é a proposta inicial de Deus e esse será o seu cumprimento final. Então, irmãos, pensar em glorificar a Deus, nós não temos que pensar apenas em exibição dos atributos, mas inclui o nosso conhecimento, amor e alegria de suas perfeições. C.S. Lewis vai dizer: toda dança, drama ou padrão de conduta nessa vida trina deve realizar-se em cada um de nós. Cada um de nós tem de entrar nesse padrão e tomar o seu lugar nessa dança. Pericorese. Então, compreendendo claramente o que é a Trindade, porque Ele criou o mundo, ou seja, Ele criou o mundo para a sua glória. O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus não se limita num ato de gratidão que eu reconheço e me manifesto pelos atributos de Deus, mas eu conhecer aquilo, eu participar daquele amor, eu participar daquela alegria. Então agora nós temos condições de responder à pergunta de hoje. E
qual é a pergunta de hoje? Como Deus se relaciona com o mundo que Ele criou? Porque lembre-se que uma das nossas correções aqui é colocar o termo para a glória de Deus no seu devido lugar. Não ser apenas um jargão vazio, não ser apenas um slogan que não tem definição nenhuma. Como Deus se relaciona? Porque Ele cria o homem para a sua glória. Ele deseja estender na criatura a abundância de perfeições que há em si. Vem o pecado e nos bloqueia por um tempo. Vem a ação misericordiosa de Deus e apaga os nossos pecados pelo Filho. Agora o Filho nos reconduz a essa condição de instrumentos para glorificar a Deus, de criaturas que vão participar nesse amor, nessa alegria e nesse conhecimento. Como isso se relaciona com a nossa vida diária, com a nossa vida cotidiana? Então, a partir de semana que vem, nós vamos... Lembre-se que esse sermão ele entra como um parêntese, porque a gente só teria condições de explorar ainda mais entendimento do que significa providência divina se nós conhecêssemos mais a Deus. Então o objetivo é a gente conhecer o máximo possível as pessoas da Trindade, os seus propósitos, para que a gente tenha ainda mais definição em providência divina. Então é providencial, é divino, quando nós, em nossas vidas cotidianas, em nossos afazeres, em nossos projetos, passamos a glorificar a Deus. Mas lembre-se, glorificar a Deus não é eu espalhar para as pessoas que Deus é bom, porque Ele me abriu uma porta financeira que eu não tinha. Pode ser que em determinado momento seja isso. Mas glorificar a Deus não é eu dizer que Ele é bom porque eu estava com uma enfermidade e Ele me curou. Glorificar a Deus é o propósito original de Deus com a criação. É espelhar na criação os sentimentos que há nele: conhecimento, amor e alegria. Então é você participar do conhecimento e da alegria de Deus. É nos seus atos ordinários ou extraordinários, cotidianos, triviais, comuns, você entender, compreender e perceber que naquela vida que você está vivendo, ali, dirigido pelo Espírito de Deus, você passa a cumprir um propósito, que é glorificar a Deus. E como é que você está glorificando a Deus? Desfrutando do amor dEle, da alegria dEle, do conhecimento, em tudo aquilo que Ele está promovendo para você. E obviamente isso acaba se tornando um instrumento de louvor, porque essas nossas obras glorificam a Deus diante dos homens também. Amém, queridos? Então a partir de semana que vem, nós vamos continuar então explorando um pouco mais essa pergunta: como Deus se relaciona com o mundo que Ele criou? Amém, amados? Eu quero que você fique em pé agora em nome de Jesus, e que você levante suas mãos, e que você agora comece a render louvores